unhas raspando-se o ferro, um som seco, insistente, que rasgou o silêncio do abrigo e fez Lívia prender o fôlego. O cão recuou, olhos brilhando, e ela estendeu a mão sem pensar. A pelagem tremeu sob a ponta dos dedos, e por um segundo, a pele dela irradiou um brilho pálido, como se alguém tivesse acendido uma vela por baixo da carne. Vila de São Lázaro, aldeia fronteiriça ao sul, fica colada aos campos de trigo e ao caminho que sobe para ir à fortaleza. Fortaleza de Marrow, capital ao norte, é a sede do Alfa e das cortes, empoleirada sobre rochedos que vigiam o vale. Bosque de lume, floresta entre vila e fortaleza, guarda trilhas antigas e sussurra políticas esquecidas. No nosso mundo o poder tem dono e regras. Alfas e linhagens marcadas comandam a energia alfa. Betas sentem apenas rumores dessa força. Ômegas carregam um vínculo instintivo capaz de despertar legados. Nenhum poder é onipotente, precisa de vínculo físico ou de um símbolo para canalizar e não permite controle absoluto da mente alheia. O uso prolongado drena vitalidade. Uma marca para existir exige sacrifício de sangue ou um juramento selado. Essas regras valem para qualquer poder que apareça depois. Hierarquia é pedra de lei. Alfas ocupam tronos e generais. Betas sustentam a economia. Ômegas são vigiados e empurrados para as margens. Leis regulam amores e proíbem legados ômega. Quem tenta desafiar paga caro. Nas cortes, rivalidades de linhagem explodem em chantagens e casamento forçado. A tensão entre Fortaleza de Marrow e as vilas fronteiriças cresce como ferrugem em metal exposto. O rei Alfa era uma presença que ocupava a sala antes de entrar. Cicatriz vertical traçava o lado esquerdo do rosto, uma linha clara que partia da sobrancelha até a mandíbula. Olhos âmbar cortavam a luz, cabelo negro, cortado rente. Por fora, o modelo de comando. Por dentro, ele carregava um medo que o moldou. Aos 22, sua primeira companheira morreu em traição política. Um complô que arrancou dela algo mais que amor, arrancou confiança. Desde então, o medo de perda guiou suas decisões. Externo, suportava pressões constantes. Casas rivais testavam fronteiras, conselheiros sussurravam usurpações, e generais ambiciosos olhavam para o trono com pensamento frio. Antes dos eventos, sua rotina era rigor. Audiências pela manhã, inspeções ao meio-dia, mapas e penas à noite. Emoções predominantes, vigilância e disciplina. O que o movia era manter tudo sob controle para evitar dor. Ele queria estabilidade e poder absoluto. Precisava, porém, aprender a confiar e a ceder rédeas, algo que evitava como quem evita lâminas. Lívia era todo o inverso em intenções e aparência. Pele pálida, pontilhada de sardas, cabelos castanhos presos numa trança solta, olhos verdes que seguravam luz como quem guarda segredo. Quando jovem foi expulsa de casa por ser ômega e por mostrar um sinal antigo, uma faísca que assustou a família. Esse abandono deixara uma ferida de rejeição que ela escondia com trabalho e doçura. Seu segredo central era direto e proibido. Lívia é portadora de um legado proibido. A marca de Aurora, uma linhagem ômega capaz de despertar o vínculo de realeza alfa e alterar sucessões. O legado veio de sangue que ela tentou enterrar. Era herança da avó, alguém que participou de um ritual centenário e interdito. A origem desse dom era clara, herdado, fruto de um rito que sua avó realizou antes do expurgo da família. A primeira manifestação ocorreu na noite de 15 de outubro, quando ela tinha 16 anos. Uma tempestade bateu na aldeia, uma criança caiu no rio. A marca de Aurora brilhou e puxa a corrente salvando-se o menino.
Ela nunca contou a ninguém, só guardou o medo e a gratidão. Antes do encontro, ela vivia em turnos regulares no abrigo. Limpar, cuidar, esconder. Vulnerável e trabalhadora, movida por desejo de pertencimento e pavor de ser descoberta. Lívia queria segurança e um lar, precisava, porém, aceitar e aprender a controlar seu legado para sobreviver sem ocultá-lo. No dedo do rei, um anel chamava a atenção, o anel de Merrow. Prata escurecida com manchas azul acinzentadas que pareciam conter neblina, largo com 1 centímetro de largura, gravado com um brasão antigo e uma inscrição em língua perdida. O rei Alfa usava-o no dedo anular direito, frequentemente coberto por uma luva curta. Para a corte, era sinal de autoridade ancestral. Para quem conhecia rituais, era âncora de legados. Seu toque podia puxar resquícios de poder. A antagonista sombra tinha nome e sede. Lord Soren de Valecruz, comandante de província, ambição escrita na cara. Vinha de família que sofreu expurgo numa guerra de linhagens, por isso seu desejo era compreensível, consolidar poder para que ninguém o expulsasse de novo. Soren temia algo mais que coroas. Temia que uma união entre um alfa e um legado ômega mudasse os mapas. Ele cobiça o anel de Merrow como quem deseja segurança para sua linhagem. O encontro foi forçado por necessidade. No abrigo, o cão, magro, olhos espertos, arranhava as grades. Lívia fechou as mãos em torno do portão para acalmar o animal. Uma carreata passou pela rua. O cão aproveitou. Fugiu por baixo da cancela, correu brevemente e atravessou a praça. Entre a multidão, um homem alto com capa escura tentou segurá-lo. O anel do homem relanceou prata e azul. A gravação projetou um brilho fraco no pelo do cão quando a pata roçou o metal. Ela correu atrás porque não podia deixar um ser em perigo. O homem prendeu o cão com movimentos precisos, sem ruído. Eles ficaram frente a frente na lama do final de outono, folhas secas coladas aos sapatos. O brilho do anel entrou no canto do olho de Lívia. O cão olhou para ela e latiu suave, como se pedisse algo que ela não sabia dar. A pele dela cintilou novamente, quase sem som. O primeiro contato ficou suspenso por segundos que arrastaram mundos. Olhos âmbar encontraram verdes, curiosidade, surpresa e algo proibido. O rei sentiu o puxão do símbolo. Ela sentiu o legado responder ao metal. Ninguém falou sobre juramentos, sangue ou tronos. Ainda, a história começa no final do outono, no mês da colheita. O que se segue vai se desenrolar pelos próximos 6 meses, até um confronto que já sussurra seu nome. Se você está gostando, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. 3 dias depois, a vila ainda cheirava a cevada úmida e fumaça de lenha. Eles estavam na estalagem da praça central de Vila de São Lázaro, a poucas léguas do bosque de Lume e com a fortaleza de Merrow visível no horizonte, sobre os rochedos. Rafael dissera que viajava para ouvir as bordas do reino. A verdade era que o rei em disfarce precisava sentir o pulso das fronteiras sem alarmes das cortes. Lívia fora até ali para os afazeres do abrigo e pela proximidade ao caminho que levava à fortaleza, onde as patrulhas passavam 2 vezes por dia. O anel de Merrow permanecia no dedo anular direito de Rafael, por baixo de uma luva curta de couro. Quando a luva se movia, dava para ver a prata escurecida e a neblina azul no metal. Não havia mudança visível no brasão, mas o anel emitia uma vibração leve quando alguém mentia perto, um tremor quase musical que Rafael ainda não sabia controlar. Na noite anterior, essa vibração surgira enquanto um líder de carroceiros negava conhecimento sobre espiões. Rafael sentira o anel vibrar junto ao próprio pulso e por um instante pensou em arrancá-lo.
Não o fez. A intimidade entre eles crescia em pequenos atos, e naquela tarde houve um momento que solidificou algo mais do que curiosidade. Sentaram-se junto ao fogo da estalagem, a chuva fina batendo no telhado, e Rafael retirou a luva com cuidado. A mão que segurou a dela estava mais trêmula do que a voz. Ele falou primeiro, baixo, como se o som pudesse quebrar o vidro. Eu perdi alguém uma vez por escolha minha, disse Rafael. Acreditava que proteger o trono era proteger tudo. Desde então aprendi que segurança sem presença é vazio. Tenho medo de te perder por causa do que carrega. Lívia apertou os dedos dele. O calor da palma dele encontrou a pele fria dela. Eu fui expulsa por ser quem sou, respondeu ela. Viver escondida me ensinou a não esperar misericórdia, mas... Ela fechou a respiração. Quando seu anel tocou o cão, eu senti que não era só medo. Senti uma possibilidade de ser vista sem medo. Rafael inclinou-se e ficou olhando suas mãos. O anel vibrou com precisão suave no momento em que a mão dele tocou a dela. Não disseram mais nada. A promessa foi feita no silêncio. Era uma confiança nascida de medo compartilhado. O teste veio rápido. Um emissário do norte apareceu naquela mesma tarde, rasteiro e impecável, com uma carta selada da fortaleza. Exigia lealdade imediata dos arredores. Relatos de ômegas na região deveriam ser entregues ou o exército faria buscas. O homem olhou para Rafael com desdém. Lealdade ao Alfa é lei, disse o emissário. Quem se opuser responderá por traição. Rafael sentiu a corda interna apertar. O medo de perder controle, de repetir o passado, surgiu como um ácido. Para conter o dano, ele agiu com autoridade. Levantou-se, anunciou que a vila estava sob proteção temporária enviada por um nobre da fortaleza. Uma mentira parcial para ganhar tempo. Ordenou que patrulhas fossem intensificadas e que ninguém ômega ou beta saísse à noite sem escolta. Pareceu controle, no entanto, a ordem atraiu atenção indesejada. Um homem de botas pesadas observava do canto, os olhos semicobertos por capuz. Espiões de Merrill registravam tudo. A complicação maior entrou pela porta quando uma mulher de olhar cortante sacudiu a neve das botas e colocou-se diante do fogo. Tinha uma cicatriz diagonal que sulcava-lhe a bochecha direita, cabelo curto com fios esbranquiçados pelo frio e uma capa remendada com o brasão apagado de um destacamento do bosque de lume. Seus olhos eram 2 gumes prontos a perguntar. Procuro alguém marcado pelo anel de Merrill, declarou ela sem cortesia. Não vim de graça. Seu nome era Mara Ravel e sua motivação era clara. Havia sido rastreadora para uma das casas expulsas e suspeitava que Lord Soren estivesse reagrupando forças perto das vilas. Mara trouxe notícias que gelaram a sala ao redor do fogo. Soren havia enviado patrulhas disfarçadas e contratado caçadores para capturar cães e ômegas identificados por reação ao anel. Ela afirmava ter visto marcas de Vale-Cruz nas pegadas junto aos limites do bosque. Enquanto conversavam, 2 figuras saíram da rua rápidas como sombras. Era uma emboscada. Tentaram agarrar o cão que dormia aos pés de Lívia. Rafael ergueu um prato, uma tentativa tosca de distração, e a situação degenerou em luta corporal. Um dos atacantes conseguiu desferir um corte na palma da mão de Lívia ao afastá-la. A ferida ardeu com um fogo que não era só de dor. Era como se o legado reagisse, e a carne demorou a fechar. Mara rosnou instruções, e os atacantes fugiram ao primeiro som de patrulha. A consequência foi real. O corte não cicatrizava da maneira comum. Ardia e pulsava com luz pálida quando a lua batia. Rafael olhou para a mão dela e pela primeira vez viu a marca de seu medo transformada em responsabilidade. O anel vibrou tão forte quando ele tocou a testemunha do ferimento que o metal fez um som quase audível.
A ligação entre os dois era mais que afeto, era perigo compartilhado. Mara examinou as pegadas deixadas pelos atacantes. Havia uma trilha que levava em direção ao bosque de lume, com sulcos profundos e um emblema recortado em tecido, um pedaço de lã tingida com o símbolo de Vale Cruz. Ela estendeu o fragmento e falou, sem rodeios. Isso não é um assalto comum. Vale Cruz está testando a guarda. Soren quer o anel ou a confirmação de um legado. Ele envia sinais. A urgência encheu o ar. Rafael apertou a mão de Lívia novamente, como se ao segurá-la pudesse conter também a maré que vinha. Fora uma promessa silenciosa e um juramento. Ir até onde fosse preciso, para proteger o que havia nascido entre eles. Mara pegou a capa, rosto fechado, e colocou a trilha como ponto de partida. Na porta da estalagem, a chuva tornou-se vento cortante. As patrulhas que o rei ordenara vinham mais frequentes, e entre elas havia olhos que não pertenciam ao trono. A conspiração que começava com pegadas e um pedaço de tecido anunciava algo maior. Lord Soren não apenas mandava homens, deixava sinais. O que veio a seguir não era uma escolha mais. Era uma linha desenhada no chão que Rafael e Lívia teriam de seguir antes que Merrill se movesse por completo. Uma semana se passou desde a emboscada e a vila de São Lázaro ainda cheirava-se a cevada fermentada e ferro úmido. A fortaleza de Merrill renteava o céu ao norte. O bosque de lume cerrava-se em sombras mais densas a meio caminho entre a vila e os rochedos. Rafael permanecia com o anel de Merrill no dedo anular direito por baixo da luva curta. Nas últimas noites o metal mudara de tom. A prata escurecida parecia pulsar em azul mais claro. Havia uma leve temperatura quando a luva deslizava e, contra qualquer explicação, mostrara uma gravação nova que só Lívia parecia perceber. Letras finas que surgiam e sumiam como fumaça. Eira 1907. Eles se refugiaram numa sala pequena atrás da estalagem para falar sem ouvir passos. Rafael tirou a luva pela primeira vez desde o confronto. A mão dele estava trêmula e o anel fez um som quase musical ao expor a pele. Tenho que te dizer algo que nunca contei a ninguém, começou ele, olhar fixo nas linhas da mão dela. Contou uma memória precisa, a manhã em que perdeu sua primeira companheira, aos 22 anos. Lembrou o pão ainda morno sobre a mesa, o riso dela na cozinha e um mensageiro que pediu tropas para selar uma fronteira. Ele escolhera obedecer ao dever, mandou a companheira para uma viagem que devia salvá-la de rumores. Ela morreu num corte de estrada. Ele descreveu o bilhete que ela deixou. Prefiro teu rosto que teu trono. E como aquelas palavras se tornaram lâmina, que desde então o fazia contar perdas como cálculo. A voz de Rafael não pedia absolvição. Pedia que ela entendesse por que ele controlava tudo. Lívia respondeu com algo que nunca havia dito em voz alta. Era uma confissão ligada ao segredo que a queimava. Contou como anos atrás tentara usar a marca de Aurora para curar uma febre que levou a avó de uma amiga. A energia que liberou não fora só luz, deixou marcas no corpo do moribundo, queimaduras que cicatrizavam com manchas prateadas. Teve medo do que despertara e jurou enterrar o legado. Contou que seu corte recente reagira com a mesma luz pálida, não porque quisesse, mas porque não sabia evitar. Ao terminar, segurou a mão dele, não para ser protegida, mas para que ele soubesse do peso que carregava. A urgência externa apertava. Nos mercados havia cartazes novos, multas altas para quem abrigasse ômegas, ordens de revistas a barracas e listas de nomes procurados. Patrulhas passavam com placas de metal e cães. Um homem de botas circulava, anotando rostos. Rumores se espalhavam como pó. A pressão política empurrava Lívia a agir, não por coragem, mas por necessidade.
Se não entendesse melhor o que seu legado era capaz de atrair, qualquer descuido poderia condená-la e a quem a protegia. Ela procurou respostas no antigo quartel dos ferreiros, onde se dizia que quem trabalhava com metais ouvia segredos do metal. Ali conheceu Bento Forja, um homem alto, ombros largos, com uma cicatriz que cruzava a palma direita até o antebraço, marca de braseiro que nunca deixou de doer quando o tempo mudava. Bento tinha mãos grossas e olhos que lembravam carvão. A motivação dele era clara. Perdera a irmã em uma batida de Vale Cruz anos atrás e vivia pagando dívidas com silêncio. Ajudar um ômega era, para ele, uma maneira de apagar um peso. Quando Lívia entrou, ele limpava uma peça de metal com ar de quem escondia medo. Bento aceitou olhar o anel quando Rafael o trouxe, mas antes de sua lupa tocar o metal, algo aconteceu que nenhum dos três esperava. Ao encostar o anel na luz da forja, a superfície mostrou, por um segundo, uma gravação interna que Bento leu em voz baixa. Eira Valen, 1807. Nó de Aurora quebrado. Bento repetiu o nome como se soprasse cinza sobre fogo. Ele contou o que sabia. Eira Valen fora uma ômega de Merrill que, em 1607, realizaram um ritual proibido chamado Nó de Aurora, uma tentativa de unir legado e sucessão para proteger seu povo. O ritual fora visto como ameaça pelos conselheiros. Eira foi traída, presa e executada. Do seu fim saiu o decreto que criminalizara legados e legou ao anel uma reputação de perigo. Bento lembrava ter reparado o anel uma vez, ainda jovem, para uma mulher que chamava Eira de tia. Disse também que o metal guardara, por eras, fragmentos daquele juramento. Enquanto ele falava, o anel esquentou contra si a pele de Rafael, e pela primeira vez uma gravação diminuta brilhou apenas para Lívia, letras que formavam a palavra Aurora e logo uma pequena marca que fazia eco com o corte na palma dela. Bento não viu nada. Rafael tocou a mão dela. O metal tremeu. A revelação mudou tudo. O anel não era apenas símbolo de autoridade, fora instrumento de um ato ômega. Se Soren soubesse disso, entenderia por que buscava o anel com tanto afinco, não apenas para poder, mas para controlar legados. A compreensão trouxe medo e estratégia. Lívia, que buscara um modo de desaparecer, reagiu diferente. Sentiu que precisava aprender a usar o que nascera nela, por medo de que, se não, seria usada. Antes que pudessem planejar, um homem entrou na forja, rosto fechado, com um selo que Rafael reconheceu como mensageiro de Merrill. Estendeu um bilhete curto, cheiro de tinta fresca e medo. Relatório, patrulha comandada por Capitão Allen. Sorri e partirá ao amanhecer em direção à vila de São Lázaro. Ordem de Vale Cruz, busca concentrada. Rafael recolheu o papel com dedos que já não tremiam por culpa, mas pela iminência. A forja ficou pequena. O vento da noite trouxe o rufar de botas na rua. O anel de Merrill brilhou uma vez mais, e Lívia viu nas letras Aurora uma promessa e uma sentença. A patrulha partiria ao amanhecer. Na manhã seguinte, 3 horas depois do amanhecer, eles avançavam pelo bosque de Lume, voltando em direção à vila de São Lázaro, com a fortaleza de Merrill apontando no horizonte como uma promessa ou uma ameaça. Rafael ainda carregava o anel de Merrill, no dedo anular direito, a luva curta presa ao bolso. O metal parecia menos sólido do que antes. A prata oscilava entre tons escurecidos e névoa azul. E havia uma temperatura sutil sob a superfície, ora fria, ora morna. Só Lívia via as inscrições fugidias. Nas últimas noites surgira sempre a mesma sequência. Eira 1107, Aurora. O anel vibrava quando mentiras cruzavam o ar e havia uma leve dor no pulso de Rafael quando tocava a pele dela.
A primeira dificuldade do dia apareceu como uma linha de lanças e um portão improvisado. Milícia de Valecruz tentava controlar o passo entre o bosque e as trilhas de contrabando que ligavam as vilas às rotas para essa fortaleza. Homens de fardos escuros examinavam bolsas e um capitão ostentava o emblema de Soren. Não havia como passar em frente sem chamar atenção. Mara avaliou as forças com olhos de quem caçava e murmurou um plano. Fingiriam uma patrulha comercial e tentariam negociar. Rafael manteve a voz baixa, mostrou um papel de proteção rasgado que conseguira com alçadas e buscou no rosto dos guardas uma brecha. Nada funcionou. O capitão sorriu com desdém e exigiu vistoria profunda. A opção foi contornar. Foi preciso aceitar um atalho antigo, conhecido por poucos, a trilha de Eira, um caminho que serpenteava por penhascos e antigas inscrições. Para guiá-los, foram até o bordão de madeira onde se reuniam caminhantes e arranjadores. Lá encontraram a figura que mudaria a viagem. Ele se apresentou sem palavras. Chamavam-no Ivo. Era surdo, com olhos de gelo que pareciam sempre observar além das árvores. Pele curtida, cabelos presos num nó e um colete gasto com marcas de flecha. Ivo movia as mãos com calma e apontou para o mapa rascunhado que Mara produziu. Depois fez um gesto único. Bater o punho aberto contra o peito e estender a palma. Queria pagamento adiantado e, mais que isso, queria algo que não estava escrito. Vingança contra patrulhas que haviam capturado seu irmão. Sua motivação se leu clara. Ajudaria por dinheiro e por uma razão que não permitia hesitação. O grupo entrou na trilha de Eira. A antiga rota era estreita, cortada por raízes e pedras que guardavam o musgo das eras. O ar ali tinha peso. As inscrições nas pedras falavam de juramentos e nós que uniam sangue e lei. Quando passaram por uma rocha onde os símbolos de Aurora estavam gravados, o anel de Merrow esquentou com força como se fosse uma fornalha contida. A vibração subiu para um zumbido que só Rafael e Lívia ouviram, e a mão do rei tremia. O trecho mais perigoso veio em seguida. A ponte de madeira que ligava duas lajes tinha desabado no inverno. Restava apenas uma passagem estreita, uma trilha antiga que corria rente ao precipício, um caminho de um homem, molhado e traiçoeiro. Ivo ofereceu primeiro, testando os pontos de apoio. Mara passou sem hesitar. Rafael tentou carregar o cão, depois a si mesmo, e no último passo seu pé escorregou. Torceu o tornozelo. O impacto foi um puxão de ferro na canela. Jurou por dentro e caiu com a respiração batendo. Lívia correu para ajudá-lo. Ao segurá-lo, o anel de Merrow vibrou tão forte que a placa da luva tilintou. Quando Rafael respirou fundo, ergueu a mão e, num gesto que ninguém esperava, tirou a luva e deslizou o anel para a palma de Lívia, pedindo com o olhar que o colocasse por um momento no dedo dela. Não foi só palavra. Foi entrega. Era um pedido de confiança concreto, deixar a âncora de seu poder em suas mãos. Lívia hesitou, sabendo do risco. Colocou o anel no próprio dedo por um breve segundo. O metal mudou. A neblina azul pulsou e as inscrições na rocha ao redor começaram a brilhar fracamente, como se o próprio bosque respondesse ao toque combinado de anel e legado. Lívia sentiu uma corrente de ar frio na palma. Pela primeira vez, um mapa de trilhas antigas se projetou na visão periférica dela. Linhas que indicavam atalhos e um símbolo que soou como aviso. A visão cessou quando Rafael tomou novamente o anel. Ele inclinou a cabeça como quem pede perdão por um risco. O preço da travessia veio imediato. O atraso e o acidente obrigaram o grupo a descansar mais do que planejado. O tornozelo de Rafael inchou. Cada passo dali em diante seria medido. A noite os alcançou mais cedo,
e o plano de chegar a São Lázaro, antes do crepúsculo, foi por água abaixo. Ivo fechou os olhos, murmurou sinais que Mara respondeu com a voz. Eles improvisaram uma maca para o rei. Enquanto ajeitavam o acampamento, o anel de Merrow emanou um som baixo, quase uma promessa. Lívia segurou a mão de Rafael, agora protegida por um pano, e pressionou os dedos dele com firmeza. O gesto deixava claro. Ela aceitaria carregar a sombra do perigo ao lado dele. Quando retomaram a trilha pela manhã, perceberam que algo os seguira. Na lama fresca, pegadas duplicavam as suas discretas, recentes. Havia marcas de botas escuras e entre elas o traço de uma bota que deixava um pedaço de lona rasgado, o mesmo tecido tingido que encontraram na estalagem semanas antes. Mara seguiu as pegadas até onde o bosque se abria e ficou em silêncio. Rafael apertou a mão dela. O vento trouxe um som que não era natural. Quem o seguia deixou uma marca deliberada. Valecruz estava mais perto do que haviam imaginado. Rafael olhou para Lívia, o anel preso novamente ao seu dedo, quente como se guardasse um juramento. Prometeu, sem dizer em voz alta, que ninguém mais a tocaria. A promessa foi uma linha firme entre os dois. Do outro lado das árvores, entre as sombras que guardavam as rotas para uma fortaleza, algo respondia com passos que já não eram apenas rumores. 2 dias depois, no bosque de Lume, o ar estava mais frio e as trilhas cheias de neblina. Eles ainda seguiam em direção à vila de São Lázaro, mas se mantinham longe das estradas principais. O anel de Merrow permanecia no dedo anular direito de Rafael, com a prata alternando entre tons escuros e um azul pálido. Havia uma nova marca, uma linha fina que, sob certas luzes, parecia formar uma pequena trança. Só Lívia a via surgir e sumir. Amanhã, encontrou o grupo montando abrigo num claro onde musgo cobria pedras antigas. Rafael andava com o tornozelo pesado. A caminhada custava. Lívia percebeu que o medo de perder controle do legado o deixava rígido. Propôs então algo novo, um exercício de controle que aprendera sozinha, uma prática curta de respiração e toque para acalmar a corrente entre anel e marca. Ela pediu que se sentassem. Com voz baixa, explicou-os passo a passo. Respirar fundo pelo nariz, segurar 2 contos, expirar pela boca como se soprasse a fumaça de uma vela. Ao final de cada ciclo, tocar a carne entre polegar e indicador do outro, concentrando na sensação, não no poder. Era simples, quase infantil, mas exigia confiança real. Lívia colocou a palma fria sobre o punho de Rafael, tocou a pele acima do anel e guiou a respiração. A intimidade que brotou daquele gesto não era confissão, era entrega prática. Rafael, que comandara audiências e mapas, fechou os olhos e respondeu à orientação com uma vulnerabilidade nova. A mão de Lívia tremia um pouco quando ele permitiu que ela segurasse o anel contra a pele. Por um instante, ambos se sentiram menos só no medo. O uso parcial do legado veio depois. Apenas uma tentativa de alinhar anel e marca para reduzir o tremor que o metal dava quando mentiras passavam perto. Uma luz breve atravessou a pele de Lívia. Rafael exalou. Em seguida veio o sintoma: tontura súbita, salivação amarga e uma visão rápida de olhos que não eram os seus. Um salão frio, uma mulher encapuzada sendo levada. Rafael caiu de joelhos, a cabeça dele girou, apareceu suor frio na testa. Lívia ajoelhou-se do lado e sentiu o corpo pesar, como se sua força fosse sugada. Eles tinham pouco tempo e estavam expostos. A reação mostrava que usar o legado, mesmo em controle, arrancava fragmentos de memória que não lhes pertenciam. O perigo não era apenas físico, poderia mostrar a outros que havia algo além do humano em jogo. Foi então que o curandeiro apareceu pelo caminho, caminhando como se a floresta já fosse sua casa. Chamava-se Antão Cerne,
Tinha um olho levemente esbranquiçado e dedos manchados de resina e ervas. A postura arqueada denunciava noites curvado sobre tendas e feridas. Antão aproximou-se sem alarde, olhou o anel e não se surpreendeu. Seu motivo veio rápido em palavras curtas. Já tratei quem brincou com nós antigos. Perdi uma filha por conta disso. Não quero ver repetir. Ele apresentou uma técnica antiga, um emplastro de carvão de salgueiro, raiz de mirra e água salgada, aplicado no pulso para ancorar o fluxo. A técnica amenizaria tontura e limparia imagens alheias por algumas horas, porém exigia um ritual que marcava a pele com um símbolo temporário. Uma linha de cinza que, se vista por patrulhas, seria um sinal de tratamento ligado a legados. Antão não ocultou o custo. Posso curar, mas o mundo verá que alguém que sabe de nós esteve aqui. Nesse momento chegaram notícias. Um grupo de aldeões mais abaixo na trilha fora surpreendido por patrulheiros de Vale Cruz. As casas eram simples. Havia mães com crianças, alguns feridos leves e muitos com febre. A lei era clara: quem abrisse socorro, usasse de poderes suspeitos, podia ser multado, denunciado e entregue. Os aldeões pediram ajuda sem dizer nomes. Vê-los daquele jeito apertou algo em Rafael. Mara ouviu primeiro um murmurinho distante. A escolha que se apresentou foi cruel e direta. Manter distância para não expor o legado de Lívia e evitar que as patrulhas ligassem curas estranhas ao anel, ou ajudar os aldeões com o risco de que o símbolo de Antão e qualquer uso de cura extraordinária atraísse atenção e perguntas, talvez até de Vale Cruz. Rafael viu os rostos amarelados pelo medo. Pensou nas punições, multas que arruinavam famílias, entregas de ômegas às cortes, execuções discretas para preservar a ordem. Pensou também no título que ocupava, mesmo disfarçado, e no peso de antigas perdas. Por fim, tomou uma decisão que custou a voz. Ordenou ajuda. Mandou Lívia e Antão com uma pequena escolta improvisada e instruções para que se movessem rápido e discretos. Ele e Mara criariam uma cortina de fumaça e histórias para confundir qualquer patrulha que chegasse depois. A cura foi feita nas sombras de um celeiro. Lívia, guiada por Antão, concentrou a energia com o exercício de respiração que ensinara a Rafael. Antão aplicou o emplastro, a marca de cinza apareceu no pulso de Lívia como promessa e preço. O anel de Merrill, deixado sobre um pano entre as ervas, reagiu. A neblina azul tremeu e, por um breve segundo, revelou um novo traço, uma trança mais longa que se interligava ao símbolo que Antão havia desenhado. A reação foi tão visível que uma criança no celeiro perguntou, assustada, se o anel estava vivo. A notícia não ficou contida. Um mensageiro que servia a uma casa próxima viu a luz no celeiro e levou a história por onde ia. Rumores mudaram de mão em mão. Cura suspeita no caminho da trilha, homem do anel visto perto. Em menos de meia hora, a palavra chegou à margem de Vale Cruz. Um corcel foi hasteado na estrada, levando a notícia para quem mais desejava isso. Rafael voltou ao claro com o pulso lento. Olhou para Lívia e o sinal de Antão brilhando cinza no pulso dela. A escolha os uniu e os expôs. O preço era claro. Agora alguém estava a caminho, e esse alguém tinha olhos que não perdoavam legados. Do outro lado do bosque, uma sombra já se movia em direção à trilha. Soren recebera um fio que podia puxar. 4 dias depois, de volta à vila de São Lázaro, no limite onde o bosque de Lume começa e com a fortaleza de Merrill visível ao norte, o ar estava pesado de medo e fumaça antiga. O anel de Merrill permanecia no dedo anular direito de Rafael. A prata alternava entre tons escuros e uma névoa azul mais viva, e agora havia uma trança gravada que se aprofundara, como se o metal quisesse segurar uma corda. Havia pela primeira vez uma reação nova,
Quando o perigo se aproximava, o anel emitia um som curto, agudo, quase um tinido. Só Lívia o ouvia. E cada vez que soava, ela sentia um preço, como se a força sugasse um pouco de calor do corpo. Amanhã trouxe um mensageiro que mudou o ar. Alto, com capa cinzenta forrada de couro rachado, o homem caminhou até a praça com o selo da fortaleza pendente no peito, um leão mordendo uma lua. Chamavam-no Orren. O rosto era marcado por um corte antigo que lhe afunçava a bochecha e os olhos tinham um brilho calculista. Sua ambição era visível no modo como segurava a carta. Queria favores, um passo para subir entre os conselheiros de Merrow. Ele leu o teor do selo com voz limpa, ordens de audiência em Merrow, para qualquer homem que se apresentasse como responsável pelos arredores, e instrução implícita para reportar qualquer lugar onde ômegas fossem descobertos. Nas entrelinhas o recado era claro. Olhos de Soren já alcançavam a vila. A vila fervilhava. Pobres e ricos, amparadores e conspiradores se reuniram. Um novo decreto fora pregado na estaca do mercado. Multas pesadas e entregas forçadas para aqueles que abrigassem legados. A tensão estalava como vidro. No centro da roda, vozes pediam entrega para evitar represálias. Outras suplicavam proteção. Rafael sentiu a muralha que ergueu tantas vezes. Disciplina, silêncio, controle, tremer. Em vez de manter o protocolo e instruir Mara a conter os ânimos, ele fez algo que não fazia desde perder a companheira. Ergueu-se em público, tirou a luva sem cerimônia e expôs o anel ao sol pálido. Não para ostentar, mas para mostrar que havia alguém ali com responsabilidade real. Foi um gesto de descida do pedestal, um risco consciente. Não dou esta vila em troca de medo, disse ele, voz firme, olhando nas faces que já o consideravam estranho. Se querem punir, punam-me. Eu sou quem responde por aqui. O silêncio que veio não foi reverência, foi cálculo. Lívia observou cada detalhe do rosto dele, viu as linhas de tensão e a decisão que o arrancara de dentro. Em resposta, ela fez algo inesperado e independente. Subiu numa caixa e organizou, com palavras curtas e ordens firmes, a retirada de crianças e dos mais velhos das casas do lado leste, onde as lajes eram de madeira velha. Ela discutiu com donos de carroças, ordenou pano úmido nas portas, dividiu tarefas. Não aceitou ser protegida como objeto, aceitou participar da defesa. O gesto dela foi autonomia pura, assumiu a frente das ações que salvariam vidas, sem esperar permissão do homem que agora falava por todos. Nem 20 minutos depois a fumaça apareceu. De madrugada, mãos invisíveis tentaram incendiar o abrigo, onde Antão guardava ervas, Bento deixara mapas e Rafael havia escondido um casaco pesado. O fogo começou pequeno, em 3 pontos simultâneos. Quando as chamas lamberam o celeiro, um som curto atravessou a cabeça de Lívia, o tinido do anel, agudo e só seu. A sinalização foi eficaz. Ela correu, voz cortando a rua, e liderou a corrida contra as chamas. A conspiração queria destruir provas e arrancar o refúgio. Pessoas correram com baldes, cobertores e serragem molhada. O anel tocou novamente no ar perto das chamas, e a cada toque Lívia sentiu o gosto de ferro na boca. Sua visão turvou, as pernas tremiam, mas continuou. Conseguiram evitar que o fogo se alastrasse para a casa do ferreiro e para a estalagem, mas o celeiro não teve a mesma sorte. Entre as cinzas, perderam a maior parte das reservas de Antão, várias plantas raras que só ele cultivava, e os mapas de Bento, anotações sobre rotas seguras que agora eram fumaça. O casaco de Rafael ficou chamuscado. Pequenas chamas devoraram um canto onde havia um embrulho com documentos rasgados. A perda trouxe uma reação dividida.
Alguns aldeões, envergonhados e gratos por terem escapado, ofereceram palha e braços para reconstruir. Outros, aproveitando o caos, culparam abertamente os ômegas. Rumores correram. Queima foi retaliação divina, que abrigo abrigava hereges, que Marrow aprovaria a intervenção. Mara colocou guardas, organizou patrulhas e prendeu 3 suspeitos encontrados rondando as cercanias. Ivo foi visto vasculhando trilhas, olhos como lâminas buscando pegadas. Antão, com a cara suja de fuligem, prometeu reconstruir o que podia, mas admitiu que certas raízes não voltariam. Depois do fogo, quando o povo se reuniu para varrer o chão, Orren voltou. Trouxe um bilhete maior, com o brasão de Valecruz estampado à margem, uma exigência direta de Lord Soren. A carta, entregue aos pés do poste chamuscado, pedia a rendição imediata de qualquer ômega abrigado na vila e a apresentação do responsável dentro de 48 horas. As palavras finais eram uma ameaça clara. Entreguem o anel e a ômega que o comanda, ou veremos São Lázaro reduzida a cinzas. A assinatura era apenas a de Soren. Lívia segurou-lhe o papel, as mãos encharcadas de suor e fuligem. O anel tocou no bolso de Rafael como se respondesse à letra, emitindo um tinido tão baixo que ele não ouviu, mas ela sim, e a dor no pulso reapareceu, lembrando o preço que pagariam ao usar essa proteção. O ultimato pendia sobre a vila como uma lâmina. Pessoas olharam para Rafael esperando uma resposta de quem havia se exposto. Ele respirou fundo. Sentiu o tornozelo arder e a responsabilidade pesar, e prometeu em silêncio. Não se curvariam sem lutar. Mas sabia que a próxima jogada poderia custar muito mais do que móveis e mapas. Uma semana se passou desde o incêndio. Estamos na vila de São Lázaro, onde a fumaça ainda gruda nas roupas e a fortaleza de Marrow vigia no alto. O anel de Marrow permanece no dedo anular direito de Rafael. A prata pulsa sem névoa azul e a trança gravada aprofundou-se, como se o metal quisesse prender algo vivo. O tinido que só Lívia escuta soa agora com mais frequência. Uma campainha fina que antecipa perigo, e cada toque dela faz o pulso dela arder como se calor fosse sugado. Amanhã trouxe um comboio de caravaneiros e compradores. Betas que movem mercados, com acordos e notas trocadas em silêncio. Soren aumentara a pressão. Patrulhas vasculham rotas comerciais, impostos crescentes quebram famílias. Rafael sabia que se o comboio fosse forçado a pagar a Valecruz, a vila perderia o pouco que tinha. O orgulho dele, que até então o fazia parecer imune, tremeu. Foi ele quem pela primeira vez pediu ajuda sem máscara. Virou-se para Lívia e disse, baixo, que precisava que ela o acompanhasse como voz de calma. Não como proteção, mas como parceira. Eles combinaram um sinal simples. Rafael falaria com o líder e fingiria negociar. Lívia, de pé ao lado, tocaria úmida a ponta do lenço no queixo sempre que percebesse disfarçatez. O que parecia pequeno foi um exercício de confiança. Quando o negociante sorriu e prometeu que metade do carregamento era reserva administrativa, frase que mascarava suborno, o anel vibrou e Lívia sentiu uma ponta de dor. Tocou o lenço. Rafael cortou a conversa com firmeza e exigiu inspeção. O comerciante desmascarado recuou. Em conjunto, eles redirecionaram parte da carga para esconderijos combinados, salvando provisões para a vila. A cena mostrou crescimento. Rafael aceitou depender dela, Lívia demonstrou que não era objeto de proteção, mas mão ativa no destino daqueles que amava. No meio da negociação apareceu um homem novo, com mãos cobertas de tinta preta e dedos cheios de mapas enrolados como promessas. Chamava-se Tomás Marreco. A marca física dele ficava, uma mancha permanente no polegar direito, um borrão que lembrava um pássaro em voo e uma cicatriz fina que corria da orelha ao queixo,
como uma linha de costura, motivação clara, dívidas e vingança. Valecruz havia sacudido seu mercador de mapas, deixando sua família na miséria. Tomás vinha vender rotas e buscar proteção, mas também trazia algo mais, mapas que ninguém mais tinha. Tomás depositou uma folha dobrada sobre a mesa, e quando o anel passou por cima, a trança no metal chiou como fio esticado. Lívia sentiu o tinido e a dor no pulso cresceu. Tomás abriu o mapa com dedos cuidadosos e revelou, entre linhas de trilhas e marcos, um selo pequeno, o leão mordendo a lua, não o selo do brasão público, mas um recibo amassado com carimbo de Valerus e uma anotação em letra de mão que trazia o nome de Orren. O cartógrafo explicou com voz seca que encontrara o papel num bolso rasgado após o último comboio, um pagamento disfarçado, uma rota de repasse para homens que fingiam lealdade a Merrow enquanto enviavam suprimentos e ouro a Valecruz. A revelação caiu como pedra. Orren, o mensageiro elegante com corte na face, o homem que trouxera ordens de audiência e se apresentara como intermediário de Merrow, aparecia ali como receptor de fundos de Soren. Tomás disse que dedicara anos a seguir trilhas e anotações e que reconhecia caligrafias de enviados. Sua motivação era tornar público o que Valecruz fizera aos betas e cartógrafos, expor quem lucrava no meio da guerra de linhagens. O anel respondeu de modo claro. Ao tocar o mapa, a névoa azul nele chamou-se mais forte, e as letras Aurora surgiram um segundo apenas para Lívia. O tinido foi agudo. O pulso da marca dela queimou como se alguém apertasse a corda do lado de dentro. Aquilo significava mais que interesse político. O anel reconhecia um falso aliado exposto, reagindo como âncora que detecta quebra de juramento. A consequência foi imediata. Orren, que estava na praça a alguns passos, notou a movimentação e inventou um pretexto para se aproximar. Tomás, sem medo, chamou por nome o mensageiro e apresentou o recibo. Orren empalideceu, mas não negou com a coragem de quem tem quem pague seus riscos. Em vez disso, reproduziu uma acusação. Disse que Rafael forjara evidências para incitar rebelião. A multidão se dividiu. Rafael, que antes sustentara o trono com ordens e distância, ouviu o orgulho bater como um troco amargo. Ele poderia recuar e guardar a lealdade por beleza do cargo. Em vez disso, fez algo arriscado. Pediu que Tomás mostrasse mais do que um papel e ordenou ao rei que explicasse. A autoridade que usou expôs-se. Em poucos minutos, homens armados, identificados com fitas de Valecruz presas nas botas, rodearam a praça. Alguém trouxera reforço de Soren atraído pela confusão. Orren, com expressão lavada, entregou ordens de prisão temporária para Rafael, sob a acusação de instigar o comércio ilegal e falsificar documentos de Merrow. O cerco era real. O anel tilintou mais uma vez no braço dele, como se protestasse, e Lívia viu pela primeira vez olhares virarem centrados nela. A marca no pulso estava visível sob a fuligem do trabalho, uma linha prateada que cintilou quando Lara, uma criança, apontou. Homens que não sabiam nada de legados fixaram nela uma curiosidade perigosa. Enquanto algemas improvisadas eram buscadas, o próprio Tomás se encolheu. Sua motivação por expor fora sincera, mas também o colocara como testemunha perigosa. Mara empurrou-se para frente, Ivo empunhou a lança e Antão tentou acalmar com palavras de ervas. O que era para ser prova tornou-se armadilha. No fim, Rafael foi levado, algemado por ordem do mensageiro que agora tinha, ao menos por público, a autoridade de Merrow. Lívia, com o anel vibrando contra o bolso, sentiu o tinido mais agudo que já ouvira. Lá no horizonte, contra a linha dos rochedos, surgiram estandartes.
Não apenas a bandeira de Valecruz, mas sombras montadas que se moviam em direção à vila. A marca de Lívia se aqueceu e brilhou. Novos olhos vinham. O cliffhanger pegou a vila inteira. Rafael marchava preso, Tomás se encolhia entre acusadores. E Lívia soube, com a certeza de quem sente corda se apertando, que a marca dela atraíra a atenção demais. 3 dias depois, na vila de São Lázaro, no limite do bosque de Lume e com a fortaleza de Merrill visível no alto dos rochedos, o ar parecia feito de espera e carvão. O anel de Merrill ainda estava no dedo anular direito de Rafael, mesmo com as algemas improvisadas que lhe prenderam os pulsos. A prata oscilava entre o escuro e um azul pálido. A trança gravada aprofundara-se, e agora o metal emitia ocasionalmente um tinido agudo que só Lívia ouvia. Cada som queimava o pulso dela como se um fio interior fosse apertado. O decreto veio aos berros e aos pergaminhos. Merrill publicara uma ampliação das penalidades. Legados seriam entregues aos tribunais centrais para julgamento, abrigo de ômegas seria punido com confisco e multa, e qualquer resistência seria tratada como insurreição. Os rumores mudaram de tom. Facções se formavam nas tavernas. Havia os que queriam negociar com Valecruz, os que desejavam marchar para a fortaleza e os que em silêncio já armavam defesas. O medo tornara-se cálculo. No dia seguinte, um homem cansado apareceu à praça com ar de quem carrega papéis que queimam. Chamava-se conselheiro Terren Varro. Era um oficial da corte de Merrill, cansado, com o cabelo ralo nos lados, olhos fundos e manchas de tinta nas unhas. A movimentação política o havia desgastado. A sua motivação era a velha culpa. Ele guardava memórias de um relatório que aceitara sem ler, uma ordem que mandara selar casas anos atrás. Terren aproximou-se de Rafael sob a promessa de confidência. Tinha visto recibos, notas de transferência e sabia que Orren coletara fundos para Valecruz. Ele ofereceu algo perigoso e valioso: ausentar-se de suas funções oficiais e abrir um caminho protocolar para a audiência em Merrill, uma sessão preliminar que só um funcionário do seu porte podia marcar. Ele queria reparar seu erro antes que a vila fosse queimada por completo. Rafael ouviu e, naquela conversa curta, fez uma confissão que não havia pronunciado em voz alta até então. Se as coisas dessem errado, se Soren avançasse com tropas e com as acusações, ele renunciaria publicamente à pretensão de autoridade local e se entregaria aos juízes de Merrill para proteger a vila. Vou me pôr no lugar que eles querem que eu ocupe, disse, olhando para o rosto de Lívia. Assim ninguém terá razão para matar o povo daqui por minha causa. Era um sacrifício que cortava o certo do seu orgulho. Lívia respondeu com outra decisão. Mais do que palavras, ela recusou a retirada do terreno. Em vez de pedir que ele se sacrificasse sozinho, prometeu tornar-se voz ativa na audiência. Se vai se apresentar como culpa, vou me apresentar como verdade, disse ela. Direi quem sou. Forçarei Merrill a olhar o que fizeram com Eira e com nosso povo. Não houve beijo, nem abraço. Houve um gesto novo e profundo. Os dois caminharam até o marco antigo. A rocha, onde as inscrições de Aurora ainda guardavam sombras, ajoelharam-se e colocaram as palmas das mãos lado a lado sobre o mesmo símbolo. Ficaram em silêncio, olhos fechados, e traçaram com os dedos o mesmo nó de braide que o anel mostrara. Foi um juramento sem voz, promessa de proteção recíproca, sem barganhas. Aquele juramento teve efeito prático. Nas mãos de Lívia, quando tocou o anel durante o rito silencioso, o metal revelou uma propriedade nova e visível. Ao contato com documentos oficiais e sob a presença de um emissário do tribunal, o anel projetou no pergaminho um selo antigo, o brasal de Eira Valen, claro como cera. Antes, as inscrições eram visíveis só a ela.
Agora, com o gesto conjunto e o juramento no marco, a projeção tornou-se física o suficiente para que os olhos comuns a vissem. Teren observou a projeção sem surpresa, conhecia as lendas, sabia que certas âncoras reagiam à lei. Essa propriedade podia ser usada em audiência para provar que o anel e o nó de Aurora tinham lugar na história legal, não apenas nas superstições que Soren alimentava. O plano cresceu em passos concretos. Teren ofereceu uma data em Merrow para uma sessão preliminar que permitiria apresentar provas, os recibos de Orren, o mapa de Tomás Marreco e a projeção do anel sobre documentos oficiais. Tomás, pressionado mas decidido, entregou cópias dos manuais e do recibo que ligava Orren a Vale Cruz. Antão concordou em acompanhar como testemunha médica das curas. Mara, Ivo e Bento ficaram na vila para organizar defesas e rotas de fuga, caso as tropas chegassem primeiro. A estratégia era dupla: expor a corrupção em Merrow, e se isso falhasse, atrasar Soren com uma guarnição improvisada que poderia ganhar tempo. As ramificações políticas e sociais ficaram claras em poucas horas. Conselhos de betas comerciantes prometeram recursos para o deslocamento até a fortaleza se a audiência fosse pública. Alguns aldeões formaram um pequeno destacamento de resistência, oferecendo carneiros e cordas. Outros, temendo retaliação, quiseram render o anel e a mulher que o conduzia. Tomás pagou com ansiedade por ter colocado tudo em risco. Teren pagou com a vigília. Sabia que ao abrir essa porta, assinava sua ruína se Soren vencesse. Havia um prazo. As tropas de Soren já marchavam nas estradas do vale. Mensageiros informaram que um destacamento chegaria em menos de 2 dias para reforçar as ordens de Orren. A audiência em Merrow estava marcada para o 3º dia. A vila se dividiu entre quem partiria para a fortaleza como um corpo jurídico e quem ficaria para segurar as sombras na trilha. Na noite anterior à partida, o anel chiou uma última vez, projetando seu selo sobre um pedaço do recibo de Orren e fazendo-o brilhar na lamparina. Lívia segurou o pergaminho, sentiu o calor que o anel sugava do próprio pulso e, sem pronunciar nada, ergueu a cabeça. Rafael, ainda com as algemas, sorriu com uma fraqueza que era inteira confiança. Eles marchariam para Merrow como acusados ou como acusadores. As tropas de Soren aproximavam-se. A audiência prometia ser a arma ou a sentença. Na aurora do 3º dia, na fortaleza de Merrow, no salão frio onde a pedra parece ouvir, e simultaneamente na praça da vila de São Lázaro, o ar dividiu-se entre juízo e guerra. O anel de Merrow estava no dedo anular direito de Rafael. A prata queimava em névoa azul mais viva. A trança gravada aprofundara-se até formar uma fissura fina que, à luz das tochas, parecia uma linha de rachadura. Só Lívia percebia o tinido agudo e a dor que o toque do metal emprestava ao seu pulso. O anel vibrava como se entendesse o perigo e, naquele momento, mostrava uma fragilidade que ninguém queria admitir. No salão, o conselheiro Teren Varro abriu a sessão marcada. Orren apresentou os papéis com voz cortante e Soren enviou um representante com olhos como lâminas. A plateia de nobres murmurou. Soldados de Vale Cruz alinhavam-se como galhos de aço. Lá fora, nas ruelas da vila, bandeiras de Soren já tremulavam. 3 destacamentos marchavam para cercar qualquer rota de fuga. Rafael estava de algemas, mas erguido. Teren, ao seu lado, fez gesto para entregar provas que condenavam Orren. Por um momento, parecia que a estratégia dos aldeões daria frutos. Então Teren engoliu em seco, desviou o olhar e, com a voz trêmula, leu uma nota que não estava prevista. Uma ordem privada de Merrow pedindo prudência, um recado de que exigências de Soren eram legítimas até novo parecer.
Lívia sentiu a traição como corte de lâmina. Aproximou-se de Taryn, em público, e suas palavras cortaram o silêncio como aço. Você prometeu abrir a porta. Se fecha agora, fecha com o sangue da gente. O salão prendeu o fôlego. Taryn empalideceu. Rafael apertou os dentes. A escolha veio rápida. Orren ordenou que um capitão tomasse o anel como prova. Se Rafael o deixasse, talvez poupasse a vila. Se resistisse, seria cúmplice de rebelião. Rafael olhou para Lívia. Nos olhos dela não havia súplica por vida alheia, havia comando. Não me entregue a nada que eu não escolhi. Ele soltou uma palavra curta. Proteja-o. Lívia não hesitou. Em um gesto que misturou afeto e tática, ela se inclinou e tentou puxar o anel do dedo dele para o próprio. Queria tirar a âncora do alcance dos homens de Soren e, se preciso, levá-la para provar a verdade. Foi um momento íntimo, rápido. Se tu vais pagar, eu pagarei contigo, murmurou ela. Naquele instante, um homem de botas negras avançou por entre as cadeiras. Não era um soldado comum. Era um ladrão de símbolos enviado por Valecruz, olhos famintos pela prata. Antes que alguém reagisse, ele tentou arrancar o anel. Antão, o curandeiro, avançou em defesa. Antão sempre tivera mãos que curavam e ombros que não fugiam. Empurrou o agressor com a força de quem carrega rosto de perdida e levou uma lâmina por trás. O golpe foi seco. Antão caiu, um rasgo longo no ombro, que abriu sangue e silêncio. Ele prendeu a respiração, ajoelhado, e com os dedos manchados de ervas tentou cobrir a ferida. A lâmina havia tocado algo mais que carne, atingira um nervo, uma fração que nunca mais seria a mesma. Antão sorriu fraco. Vai, leve-o. Eu ficarei. O anel reagiu como nunca antes. A rachadura na trança se iluminou, o tinido explodiu em notas altas e uma luz breve projetou sobre o pergaminho do tribunal o selo de Eira Valen, nítido e inconfundível. Todos viram. O brilho percorreu o salão e demorou apenas segundos, mas foi suficiente para que alguns conselheiros e oficiais se calassem, assombrados por uma lei antiga que não sabiam como negar. A confusão cresceu. Soldados de Valecruz avançaram. Homens de Merrow, desconfiados, hesitaram. Orren gritou por ordem. Alguns nobres aproveitaram a dúvida para exigir prisão imediata de Rafael por causar tumulto. Outros, vendo o selo, pediram investigação formal. Em meio ao caos, o ladrão do anel tentou de novo, mais feroz. Mara e Ivo reagiram com lanças e gritos. Antão, no chão, respirava difícil. A ferida era profunda. O sangue formava um mapa escuro. Ele sussurrou instruções a Lívia, voz fina. Leve o selo, mostre. Não deixe o ódio levar o que provamos. Ela pegou a mão dele. Seus dedos eram fogo. Antão fechou os olhos. Não morreu de imediato, mas a lâmina deixara sequela. O braço direito ficaria inútil, a artéria presa por sorte e sangue. Ele não poderia mais curar como antes. O sacrifício deixou uma marca que todos veriam depois. Bandagens, postura curvada, a falta de uma mão que pegava ervas. No meio da contenda, Rafael foi arrastado pelos soldados de Orren. Não resistiu com força, não lutou por si. Em vez disso, seu corpo cedeu para evitar que a multidão respondesse com sangue. Vá, Lívia, murmurou, quase inaudível. Faz o que vinhas fazer, prova contra Soren. Lívia olhou para ele, o anel agora entrelaçado numa luta física que rasgava o tecido do tribunal. Chorou uma palavra curta. Eu não deixo você. Mas foi empurrada por Mara e Tomás, que a puxaram pela túnica. Por um corredor de pedra, ela foi escorada e empurrada para fora do salão, enquanto atrás dela o som de correntes e vozes se reduzia a eco. Na praça de São Lázaro, mensageiros trouxeram notícias em punhados quentes.
Reforços de Soren dobravam a marcha. Orren jurava que Merrill decidiria sem pressa. A vilânia política reconfigurou-se. Alguns senhores de Merrill ponderavam apoiar o processo legal. Outros já se alinhavam a Soren, vendo vantagem na fragilidade do rei. O clímax terminou em fratura e promessa. Antão sangrava com a mão inutilizada, o anel apresentava uma rachadura visível que ninguém sabia reparar. Rafael marchava preso para uma cela que faria dele arma de barganha, e Lívia, com o selo projetado ainda ardendo na memória de todos, correu pelo bosque de lume de volta à vila para preparar defesa. Separados, forçados a agir por conta própria, eles tinham agora caminhos distintos. O anel, ferido e brilhando com uma luz antiga, chutava o primeiro movimento da guerra final. E no último sopro antes do corte, o som agudo do tinido cessou por um instante, deixando no ar a pergunta que ninguém ousava responder: quem pagaria o preço da próxima jogada? O confronto final aconteceu antes do sol subir por completo, num corredor de pedra entre o salão de Merrill e a praça que dava para o caminho do bosque de lume. Tropas de Soren avançaram como ideia pronta a explodir, mas a prova projetada pelo anel ainda queimava nas memórias do tribunal. Rafael, sem algemas agora porque Terren trouxera um salvo-conduto inesperado, apareceu com passos curtos. O tornozelo ainda lembrava o estrago da travessia. A face trazia linhas novas de culpa e decisão. Ele já não comandava com a rigidez de antes. Falava como quem aceita pagar por erros. Soren veio montado, voz grossa, prometendo ordem. A motivação dele era simples e cruel. Expulsões antigas gravadas no medo, ambição para nunca mais ser humilhado. Queria o anel intacto para transformar legados em armas de seu clã. Quando tentou forçar a mão sobre Rafael, o rei reagiu de outro modo. Não gritou, não ordenou execuções. Quebrou a tradição. Rafael bateu o anel no peito com força suficiente para fraturar a prata. O som foi seco, a trança na peça estalou e um calor antigo pulou nas pedras do salão. Fragmentos voaram e caíram no chão de pedra como chuva azulada. A rachadura abriu uma projeção maior. As palavras Eira Valen e o nó de Aurora ficaram impressos na luz, mas agora, junto, apareceu o texto do juramento, um selo legal antigo que vinculava o anel a proteções de sucessão, não a domínio de linhagens. O ataque de Soren foi imediato. Soldados avançaram. Mara e Ivo seguraram a linha na praça de fora, enquanto Bento e Tomás dirigiam civis para abrigos. Tomás, que tanto arriscara ao denunciar Orren, tomou uma flecha para proteger um grupo de crianças. Sobreviveu, mas perdeu parte do movimento de um ombro. Antão, com a mão já mutilada, curvou-se diante da confusão e gritou instruções. Sua voz foi um farol. Ele não voltaria a curar com a mesma agilidade, mas viveria para ensinar. Orren, exposto e sem o respaldo de Soren, foi preso em público. O recibo de sua traição brilhou como prova irrefutável. Soren tentou fugir por um corredor lateral, mas Mara o alcançou. Houve luta breve. O homem que vinha de sangue deserdado caiu amparado por sua própria loucura. Não houve espetáculo de execução. Merrill exigiu julgamento imediato. A derrota de Soren não veio só pela força, veio porque o anel partido liberara uma lei antiga que poucos podiam negar. Consules que antes silenciavam viraram-se contra o comandante que escolheu o fogo em vez da lei. Soren foi removido como risco ao reino, preso e julgado. A sentença foi exílio e perda de títulos, a punição que ele mais temia, ser dono de nada. A marca de Aurora, o segredo de Lívia, deixou de ser caça e virou prova. Quando ela, com o pulso marcado de cinza e a palma listada pela luz, colocou a mão sobre o pergaminho do tribunal, o selo projetado na audiência tornou-se material o suficiente para tocar.
O juramento de Eira Valen apareceu como carimbo. Não era heresia, era direito historique. Rafael viu aquilo e pela primeira vez falou sem medo de perder o trono. Pediu perdão público pelos atos que deixaram legados na sombra. Não foi absolvição, foi reconhecimento. Ele aceitou que o controle absoluto custara vidas e que a reparação teria cicatrizes. O custo veio rápido e real. Antão perdeu definitivamente a força da mão direita. Bento teve seus mapas queimados e deixou de viajar como antes. Tomás mancou ao final da escaramuça, com uma flecha alojada no ombro que atrapalharia o resto de sua carreira de mercador. Teren pagou reputação, demitido, mas vivo, carregando uma culpa agora transformada em ação. Tornou-se agente da nova investigação contra a corrupção em Merrill. Mara e Ivo receberam terras pequenas e o dever de manter patrulhas honestas. Tornaram-se guardiões locais, não senhores. O anel fragmentado sofreu sua transformação final. Rafael recolheu os pedaços e, com a ajuda de Lívia, cravou o maior fragmento numa fenda do marco antigo na borda do Bosque de Lume, o mesmo símbolo onde haviam jurado. O ato exigiu um preço. Lívia colocou a palma ferida sobre a peça e ofereceu parte do seu ardor. A luz que saltou não a curou, ao contrário, queimou a pele até deixar uma linha prateada que nunca mais desapareceria. Agora, o fragmento embutido no marco não era âncora de dominação, era selo visível, uma obrigação pública entre Merrill e as vilas. A peça menor ficou com Rafael, sem poderes de usurpar, lembrando o que perdera. Depois a geografia mudou em sinais claros. São Lázaro permaneceu povoado e reconhecido. Reconstruíram o celeiro e repuseram ervas, com Bento liderando as forjas e Antão ensinando, com uma mão remédio simples. O Bosque de Lume foi declarado trilha protegida. O marco com o fragmento do anel tornou-se ponto legal onde legados poderiam ser conhecidos sem medo. A fortaleza de Merrill viveu ruptura. Conselheiros limpos substituíram os que lucraram com o medo. A guarda foi reordenada, mas o trono não virou paz imediata. Havia resistência, negociações longas e reconstrução política. Rafael saiu transformado. Ainda trazia medo e cicatrizes, o tornozelo que doía, a perda de algumas certezas, mas tinha aprendido a ceder, a admitir erro e a repartir responsabilidade. Lívia saiu marcada, permanente e mais forte. O legado de Aurora não a definia como presa, mas como guardiã que pagara parte de sua força. Eles eram parceiros práticos, não seguravam um ao outro para evitar queda, mas para seguir adiante. Na manhã em que cravaram o fragmento no marco, com o Bosque de Lume atrás e a fortaleza de Merrill, visível como rocha herdada, foram lá ao centro da trilha. Puseram as mãos juntas sobre a pedra. Rafael apoiou o pedaço de prata. Lívia pressionou a palma que ardia. O selo brilhou, pequeno e certo. Fizemos o juramento que não nos foi dado, disse Rafael. Agora ele é nosso para guardar, respondeu Lívia.